No coração gelado da Rússia do século XVI, em meio aos salões sombrios do Kremlin, um menino de apenas 3 anos contemplava o mundo através de olhos que jamais conheceriam a inocência. Ivan Vassilievich nasceu em 1530, filho do grão-príncipe Vasily III de Moscou, herdeiro de um império que se estendia pelas vastas planícies russas. Mas o destino havia preparado para ele um caminho pavimentado com sangue e traição, moldando sua alma desde os primeiros momentos de vida. Quando Ivan completou apenas 3 anos, a morte visitou o palácio com sua foice implacável. Vasily III, seu pai, sucumbiu a uma doença misteriosa, deixando o trono nas mãos de uma criança e o poder real nas garras ambiciosas dos boiardos, a alta nobreza russa que há muito aguardava uma oportunidade para expandir sua influência. O pequeno Ivan observava, impotente, enquanto esses homens poderosos tramavam e conspiravam pelos corredores que deveriam ser seu lar, transformando cada sombra em uma ameaça potencial. Helena Glinskaya, sua mãe, assumiu a regência com punho de ferro, tentando proteger o filho e manter unido um reino que ameaçava se fragmentar. Por 5 anos, ela governou com determinação férrea, reprimindo revoltas, fortalecendo as fronteiras e mantendo os boiardos sob controle. Mas em 1538, quando Ivan tinha apenas 8 anos, Helena morreu subitamente. As circunstâncias de sua morte foram envoltas em mistério e suspeitas de envenenamento pairavam no ar como fumaça tóxica. Com a morte da mãe, Ivan ficou completamente à mercê dos boiardos, que não perderam tempo em mostrar seu verdadeiro caráter. Os Shuisky e os Belsky, as 2 famílias nobres mais poderosas, iniciaram uma guerra surda pelo controle da regência, usando o jovem czar como peão em seus jogos políticos. Ivan era tratado não como o legítimo herdeiro do trono, mas como um obstáculo inconveniente que deveria ser tolerado até que pudesse ser manipulado completamente. Os anos que se seguiram foram de humilhação constante e crueldade psicológica. Os boiardos entravam em seus aposentos privados sem cerimônia, ignoravam sua presença durante reuniões importantes do conselho e frequentemente o deixavam com fome e mal vestido, como forma de demonstrar quem realmente controlava o reino. Ivan aprendeu que suas palavras não tinham peso, que suas ordens eram ignoradas e que mesmo seus serviçais mais próximos respondiam primeiro aos nobres antes de atender às suas necessidades. Durante uma das reuniões do conselho, quando Ivan tinha 10 anos, ele ousou questionar uma decisão tomada pelo Shuisky. Ivan Shuisky, o regente de facto, olhou para o menino com desprezo e declarou que crianças deveriam permanecer em silêncio enquanto homens discutiam assuntos de Estado. O jovem czar foi escoltado para fora da sala sob os risos abafados dos demais boiardos, uma humilhação que queimou em sua alma como ferro em brasa. À noite, sozinho em seus aposentos, Ivan começou a desenvolver uma compreensão sinistra sobre a natureza do poder. Ele percebeu que força e medo eram as únicas moedas que realmente importavam naquele mundo de lobos disfarçados de cordeiros. Começou a observar atentamente como os boiardos tratavam uns aos outros, como tramavam, como puniam inimigos e recompensavam aliados. Cada traição testemunhada, cada ato de crueldade presenciado, se gravava em sua memória como lições de sobrevivência. O jovem Ivan encontrou refúgio nos livros, devorando crônicas históricas e tratados sobre governança. Lia sobre os grandes czares do passado, sobre como consolidaram o poder e eliminaram ameaças. Estudou as táticas dos imperadores bizantinos, aprendeu sobre a organização dos exércitos mongóis que um dia dominaram suas terras e absorveu cada estratégia de poder que encontrava nas páginas amareladas dos manuscritos antigos.
Mas não eram apenas os livros que educavam o futuro czar. Os próprios boiardos, em sua arrogância, inadvertidamente lhe ensinaram as lições mais valiosas sobre traição e vingança. Ivan observava como eles mudavam de aliança conforme a conveniência, como eliminavam rivais através de acusações falsas, como usavam a violência para manter subordinados na linha. Cada método cruel que testemunhava era catalogado em sua mente para uso futuro. Durante uma festa no palácio, quando Ivan tinha 12 anos, ele presenciou um boiardo sendo executado por traição. O homem foi arrastado para o pátio interno do Kremlin, onde teve sua cabeça decepada diante de uma multidão de nobres que assistiam com expressões impassíveis. Ivan observou tudo da janela de seus aposentos, notando como o medo dançava nos olhos dos presentes, como o poder absoluto sobre a vida e a morte silenciava até mesmo os mais arrogantes. Naquele momento, algo escuro e definitivo se cristalizou em sua alma. Ele entendeu que a misericórdia era interpretada como fraqueza e que apenas através do terror absoluto poderia garantir que nunca mais seria humilhado ou ignorado. Aos 17 anos, em 1547, Ivan Vassilievich estava pronto para reivindicar seu destino. Após anos de humilhação e aprendizado forçado nas mãos dos boiardos, o jovem havia se transformado em algo muito diferente da criança assustada que fora. Sua mente aguçada havia absorvido não apenas as lições dos livros, mas também as duras realidades do poder político russo. Chegara o momento de sua coroação e, com ela, o nascimento do primeiro czar de todas as Rússias. A cerimônia de coroação foi planejada com magnificência sem precedentes na história russa. Ivan decidiu que não seria coroado apenas como grão-príncipe de Moscou, título tradicional de seus ancestrais, mas como czar, uma palavra derivada de César, que colocaria a Rússia no mesmo patamar do Sacro Império Romano e do Império Bizantino. Esta não era apenas uma mudança de título, mas uma declaração audaciosa de que a Rússia emergira como uma grande potência europeia sob sua liderança. Na Catedral da Dormição, no coração do Kremlin, centenas de dignitários, boiardos, clérigos e embaixadores estrangeiros se reuniram para testemunhar este momento histórico. Ivan caminhava pela nave central vestido com roupas cerimoniais, bordadas com fios de ouro, carregando consigo não apenas as insígnias do poder, mas também o peso de suas ambições. Quando o metropolita Macário colocou a coroa de Monomakh sobre sua cabeça, Ivan não estava apenas se tornando um governante, mas transformando fundamentalmente a natureza do poder russo. Suas primeiras ações como czar revelaram uma mente estratégica surpreendentemente madura. Ivan compreendeu que para consolidar seu poder, precisava primeiro modernizar e reorganizar completamente a estrutura administrativa do império. Iniciou uma série de reformas que revolucionariam a Rússia medieval, começando pela criação de um novo código legal, o Sudebnik, de 1550, que estabelecia leis uniformes por todo o território russo e reduzia significativamente os privilégios arbitrários dos boiardos. A reforma militar foi ainda mais impressionante. Ivan reorganizou completamente o exército russo, criando os primeiros regimentos permanentes de infantaria, os Streltsy, equipados com armas de fogo importadas da Europa Ocidental. Estabeleceu uma hierarquia militar baseada no mérito em vez de nascimento, promovendo oficiais capazes independentemente de sua origem social. Esta mudança não apenas fortaleceu militarmente a Rússia, mas também criou uma nova classe de servidores leais diretamente ao czar, reduzindo sua dependência da volúvel nobreza tradicional.
Em 1552, Ivan demonstrou sua competência militar ao liderar pessoalmente o cerco de Kazan, capital do Kanato de Kazan, um estado sucessor da Horda Dourada que há séculos aterrorizava as fronteiras russas. A campanha foi meticulosamente planejada, combinando táticas militares ocidentais com conhecimento local das condições de combate na estepe. Quando as muralhas de Kazan finalmente cederam após semanas de bombardeio, Ivan não apenas conquistou uma vitória militar decisiva, mas também libertou milhares de escravos russos que haviam sido capturados em incursões tártaras ao longo dos anos. A conquista de Kazan foi seguida pela tomada de Astrakhan em 1556. Estendendo o controle russo até o Mar Cáspio e controlando completamente o curso do rio Volga. Estas vitórias não eram apenas expansões territoriais, mas representavam a subjugação definitiva dos últimos remanescentes do jugo mongol, que havia dominado a Rússia por mais de 2 séculos. Ivan havia quebrado as correntes que amarravam seu povo ao passado de servidão. Durante esses primeiros anos de reinado, Ivan também demonstrou considerável habilidade diplomática. Estabeleceu relações comerciais com a Inglaterra através da Companhia de Moscóvia, abrindo novas rotas comerciais que trouxeram prosperidade e tecnologia ocidental para a Rússia. Negociou tratados com diversos principados europeus, posicionando a Rússia como um player importante na política continental. Sua correspondência com a rainha Elizabeth I da Inglaterra revelava não apenas sua educação refinada, mas também sua visão de longo prazo para transformar a Rússia em uma potência moderna. O jovem czar também mostrou interesse genuíno pelo bem-estar de seus súditos. Promoveu reformas econômicas que estimularam o comércio interno, estabeleceu novas cidades ao longo das rotas comerciais conquistadas, e implementou políticas que protegiam os camponeses dos abusos mais flagrantes dos senhores locais. Sua popularidade entre o povo comum crescia constantemente, contrastando com a desconfiança que inspirava entre os boiardos que viam suas reformas como ameaças diretas aos privilégios tradicionais. Em 1547, Ivan casou-se com Anastasia Romanovna Zakharina Yureva, escolhida através de um processo de seleção que envolveu centenas de candidatas de famílias nobres por todo o império. Anastasia não era apenas bela, mas também inteligente e politicamente astuta, tornando-se uma conselheira valiosa e uma influência moderadora sobre os impulsos mais severos do czar. Seu casamento foi visto como uma união que prometia estabilidade dinástica e continuidade das reformas progressistas. Durante esses anos dourados, Ivan parecia ser a encarnação do governante ideal renascentista. Educado, visionário, militarmente competente e comprometido com a modernização de seu reino. Embaixadores estrangeiros descreviam-no como um dos monarcas mais impressionantes da Europa, capaz de discutir teologia com eruditos, estratégia militar com generais e questões comerciais com mercadores. A Rússia, sob sua liderança, estava florescendo como nunca antes, expandindo territorialmente, prosperando economicamente e ganhando respeito internacional. Ninguém poderia prever que dentro de alguns anos, este mesmo homem se transformaria no tirano mais temido da história russa, deixando um rastro de terror que mancharia sua reputação para sempre. Em 1560, a vida de Ivan mudou irrevogavelmente quando a tragédia atingiu seu coração com a força de uma espada. Anastasia, sua amada esposa e única pessoa em quem confiava completamente, adoeceu subitamente com sintomas misteriosos que confundiram os médicos da corte. Durante semanas, Ivan permaneceu ao seu lado, observando impotente, enquanto a mulher que havia trazido luz à sua existência definhava diante de seus olhos. Quando ela morreu em agosto daquele ano,
algo fundamental se quebrou na alma do czar, liberando demônios que haviam permanecido adormecidos desde sua infância traumática. A morte de Anastasia não foi apenas uma perda pessoal devastadora, mas também removeu a única influência moderadora sobre a personalidade cada vez mais volátil de Ivan. Ela havia sido sua confidente, conselheira e a única pessoa capaz de acalmar suas suspeitas paranoicas quando estas começavam a emergir. Sem sua presença estabilizadora, as sementes da desconfiança plantadas durante seus anos de humilhação nas mãos dos boiardos começaram a germinar com vigor assombroso. As circunstâncias da morte de Anastasia alimentaram imediatamente as suspeitas do czar. Os sintomas que ela apresentara, vômitos, convulsões e deterioração física rápida, eram consistentes com o envenenamento, uma prática comum na política russa da época. Ivan começou a ver conspiração em cada olhar, traição em cada sussurro e evidência de sabotagem em cada evento aparentemente casual. A paranoia que havia sido controlada durante os anos felizes de seu casamento explodiu com força incontrolável. Investigações foram ordenadas imediatamente, com Ivan exigindo que cada pessoa que havia estado próxima a Anastasia durante sua doença fosse interrogada minuciosamente. Médicos, criados, cozinheiros, até mesmo sacerdotes que haviam administrado os últimos sacramentos foram submetidos a questionamentos intensos. Quando essas investigações não produziram culpados óbvios, Ivan começou a expandir seu círculo de suspeitos, incluindo boiardos que há anos considerava aliados leais. A transformação psicológica do czar foi observada com crescente alarme pelos membros da corte. O homem, que havia sido conhecido por sua racionalidade e visão estratégica, começou a exibir comportamentos erráticos e explosões de raiva desproporcionais. Durante reuniões do conselho, Ivan interrompia discussões para fazer acusações paranoicas contra participantes, alegando que estavam tramando contra ele ou que haviam sido cúmplices na morte de sua esposa. Em dezembro de 1564, a paranoia de Ivan atingiu um ponto crítico. Convencido de que os boiardos estavam planejando um golpe para removê-lo do trono, ele tomou uma decisão que chocou toda a Rússia. Abandonou Moscou, levando consigo apenas sua família imediata, alguns servos leais e o tesouro real. A partida súbita do czar deixou o governo em estado de paralisia total, com ninguém sabendo se ele pretendia retornar ou se havia efetivamente abdicado. Ivan estabeleceu-se na Sloboda de Alexandrov, uma propriedade rural a 100 quilômetros de Moscou, transformando-a em uma fortaleza improvisada, cercada por guardas armados e medidas de segurança paranoicas. De lá, enviou 2 cartas que revelariam suas verdadeiras intenções e marcariam o início de uma nova fase sombria em seu reinado. A primeira carta, dirigida ao metropolita e aos boiardos em Moscou, era uma acusação devastadora contra toda a classe governante russa. Ivan acusava os nobres de traição sistemática, corrupção desenfreada e conspiração contra sua pessoa e família. Alegava que desde sua infância os boiardos haviam conspirado para enfraquecer o poder czarista, enriquecendo-se às custas do Estado e sabotando suas reformas progressistas. A carta culminava com uma declaração de que ele não mais confiava em nenhum membro da alta nobreza e que considerava impossível governar com tal nível de traição ao seu redor. A segunda carta, dirigida ao povo comum de Moscou, tinha um tom completamente diferente. Nela, Ivan se apresentava como o protetor dos interesses populares contra a opressão dos boiardos corruptos. Explicava que sua partida não representava abandono de seus deveres,
mas sim uma recusa a continuar governando sob as condições atuais, onde seus esforços para defender o povo eram constantemente sabotados por traidores na corte. O impacto dessas cartas foi imenso. Em Moscou, pânico se espalhou entre os boiardos, que perceberam que suas posições e possivelmente suas vidas estavam em perigo. Ao mesmo tempo, o povo comum, que havia se beneficiado das reformas de Ivan, começou a pressionar por seu retorno, temendo que sua ausência resultasse em retorno ao caos da regência dos boiardos. Delegações foram enviadas para Alexandrov, implorando ao czar que retornasse. Ivan recebeu essas delegações com uma mistura de desdém e satisfação, percebendo que havia conseguido colocar todo o establishment político russo em posição de vulnerabilidade. Suas demandas para retornar eram claras e não negociáveis. Ele exigia poder absoluto para punir traidores, como considerasse apropriado, sem interferência do Conselho de Boiardos ou da Igreja. Após semanas de negociações tensas, os boiardos, enfrentando pressão crescente do povo e temendo o colapso completo do Estado, concordaram com as demandas de Ivan. Em fevereiro de 1565, ele retornou triunfante a Moscou, mas não mais como o reformador benevolente dos primeiros anos de reinado. O homem que voltou era fundamentalmente diferente. Paranoico, implacável e armado com poder absoluto para implementar uma visão de governo baseada no terror sistemático. A tragédia pessoal havia se transformado em catástrofe nacional, e a Rússia estava prestes a conhecer um lado de Ivan que faria seu apelido de O Terrível ser lembrado com genuíno horror por séculos vindouros. Com poder absoluto finalmente em suas mãos, Ivan começou imediatamente a implementar o sistema mais brutal e sistemático de repressão política que a Rússia já havia testemunhado. Em 1565, ele anunciou uma divisão radical do território russo que chocaria contemporâneos e historiadores por sua audácia e crueldade. O império seria dividido em duas partes distintas: a Zemstina, que permaneceria sob a administração tradicional dos boiardos, e a Oprichnina, que ficaria sob controle direto e absoluto do czar. A Oprichnina não era apenas uma divisão administrativa, mas uma revolução completa na estrutura social e política russa. Ivan selecionou pessoalmente as terras mais ricas e estratégicas do império, incluindo rotas comerciais vitais, cidades prósperas e fortalezas militares importantes, incorporando-as à sua esfera de controle direto. Esta divisão deixou os boiardos tradicionais com territórios fragmentados e economicamente menos viáveis, efetivamente neutralizando seu poder como classe. Para administrar e policiar a Oprichnina, Ivan criou uma força completamente nova, os Oprichniki. Estes homens eram selecionados não pela linhagem nobre ou riqueza familiar, mas pela lealdade absoluta ao czar e disposição para executar suas ordens mais extremas sem questionamento. Ivan pessoalmente entrevistava cada candidato, buscando indivíduos que haviam sofrido injustiças nas mãos dos boiardos ou que possuíam motivos pessoais para desejar vingança contra a antiga ordem social. O simbolismo dos Oprichniki era deliberadamente sinistro e psicologicamente calculado para inspirar terror. Eles vestiam uniformes completamente negros, montavam cavalos negros e carregavam dois símbolos macabros amarrados às selas de seus cavalos: uma cabeça de cão e uma vassoura. A cabeça de cão representava sua lealdade canina ao czar, enquanto a vassoura simbolizava sua missão de varrer para fora da Rússia todos os inimigos do regime. Esta imageria não era acidental, mas cuidadosamente projetada para criar uma aura de terror sobrenatural ao redor da força. Os Oprichniki operavam com autoridade ilimitada dentro dos territórios da Oprichnina, respondendo apenas ao próprio Ivan. Eles podiam prender, interrogar,
torturar e executar qualquer pessoa suspeita de deslealdade, sem necessidade de evidência legal ou processo formal. Suas táticas incluíam métodos de tortura sofisticados que Ivan havia estudado em textos históricos sobre a Inquisição Espanhola e outras organizações repressivas europeias, adaptando-os às condições russas. As execuções realizadas pelos oprichnik eram frequentemente públicas e elaboradamente cruéis, destinadas não apenas a eliminar inimigos, mas também a aterrorizar potenciais opositores. Métodos incluíam empalamento, esfolamento vivo, desmembramento lento e afogamento em água fervente. Ivan frequentemente supervisionava pessoalmente essas execuções, tomando notas sobre a eficácia de diferentes métodos de tortura e refinando as técnicas para maximizar tanto o sofrimento quanto o impacto psicológico sobre observadores. A paranoia de Ivan se manifestava através de um sistema elaborado de espionagem e denúncia. Ele estabeleceu redes de informantes em todos os níveis da sociedade, desde servos domésticos até clérigos, incentivando delações através de recompensas financeiras e ameaças de punição por não reportar atividades suspeitas. Esta atmosfera de desconfiança universal destruiu relações familiares e de amizade, criando uma sociedade onde ninguém podia confiar em ninguém. O próprio Ivan se tornou crescentemente recluso e paranoico, residindo principalmente em Alexandrov, que ele transformou em uma fortaleza quase inexpugnável. O complexo era cercado por múltiplas camadas de fortificações, guardas armados e dispositivos de segurança elaborados. Mesmo dentro da fortaleza, Ivan mudava constantemente de quartos, testava toda a comida para venenos e mantinha um círculo cada vez menor de confidentes. Durante esse período, Ivan desenvolveu rituais pessoais bizarros que refletiam sua deterioração psicológica. Ele passava horas diárias em oração obsessiva, frequentemente se flagelando como penitência por seus pecados, mas simultaneamente planejando novas atrocidades contra seus inimigos. Esta contradição entre religiosidade extrema e crueldade sistemática se tornou uma característica definidora de sua personalidade fragmentada. A economia russa começou a sofrer gravemente sob o sistema da oprichnina. A constante ameaça de confisco de propriedades e execução arbitrária desencorajava investimentos e atividade comercial. Muitas famílias nobres fugiram para países vizinhos, levando consigo capital e expertise administrativa. Campos agrícolas foram abandonados à medida que camponeses fugiam das áreas sob controle direto dos oprichnik, temendo ser apanhados em purgas. A comunidade internacional começou a ver a Rússia com crescente horror e desconfiança. Embaixadores europeus enviavam relatórios chocados sobre as atrocidades que testemunhavam, descrevendo Ivan como um tirano comparável aos piores exemplos da antiguidade. Relações diplomáticas se deterioraram à medida que outras cortes europeias hesitavam em manter contato próximo com um regime tão brutal. Mesmo entre os próprios oprichnik, a paranoia de Ivan se manifestava através de purgas regulares. Comandantes que se tornavam muito poderosos ou populares eram eliminados sob acusações de traição, criando uma atmosfera de terror mesmo entre seus executores mais leais. Esta instabilidade constante dentro da própria organização repressiva demonstrava que nem mesmo a lealdade absoluta garantia segurança no império do terror que Ivan havia criado. No inverno de 1569, a paranoia de Ivan atingiu um pico mortífero que resultaria no episódio mais sanguinário de seu reinado. Informações falsas, possivelmente plantadas por inimigos ou produtos de sua própria mente deteriorada, chegaram ao czar, alegando que a próspera cidade de Novgorod, uma das mais antigas e ricas da Rússia, estava conspirando para se separar do império e se juntar ao reino da Polônia-Lituânia.
Para Ivan, cuja paranoia havia transformado qualquer rumor em evidência irrefutável de traição, esta informação representava a confirmação de seus piores temores sobre uma conspiração generalizada contra sua autoridade. Novgorod não era uma cidade qualquer na geografia política russa. Durante séculos, havia sido uma república comercial independente, controlando vastas redes de comércio que se estendiam do Báltico ao Mar Negro. Sua incorporação ao Principado de Moscou havia sido relativamente recente, e muitos novgorodianos ainda mantinham memórias nostálgicas de sua autonomia perdida. Esta história de independência, combinada com sua riqueza considerável e população educada, a tornava um alvo natural para as suspeitas de um governante obsessionado com conspiração e separatismo. Durante meses, Ivan planejou meticulosamente o que ele considerava uma operação militar necessária para eliminar de uma vez por todas o núcleo da resistência boiarda à sua autoridade. Em sua mente distorcida, Novgorod havia se tornado o símbolo de tudo que estava errado com a velha ordem russa. Riqueza não controlada pelo Estado, população educada capaz de pensamento independente e tradições de autonomia local que desafiavam o absolutismo czarista. No final de dezembro de 1569, Ivan partiu de Moscou com um exército de 15 mil homens, incluindo seus oprichnik mais brutais e unidades regulares do exército. A expedição foi disfarçada como uma visita religiosa aos mosteiros da região, mas os preparativos militares e a quantidade de equipamento de tortura transportado revelavam as verdadeiras intenções da missão. Durante a marcha, Ivan ordenou que todas as cidades menores no caminho fossem pacificadas, resultando em execuções sumárias de centenas de pessoas suspeitas de simpatia por Novgorod. Quando o exército czarista chegou aos arredores de Novgorod em janeiro de 1570, a cidade foi completamente cercada, tornando impossível qualquer fuga. Ivan estabeleceu seu quartel-general no Mosteiro de São Jorge, transformando o local sagrado em centro de operações para o que se tornaria um dos massacres mais sistemáticos da história medieval europeia. Durante 5 semanas, o terror metodicamente planejado e executado transformaria uma das cidades mais prósperas da Rússia em um cemitério. As execuções começaram imediatamente após o estabelecimento do cerco. Ivan havia preparado listas detalhadas de traidores, que incluíam não apenas boiardos e mercadores ricos, mas também clérigos, artesãos e até mesmo camponeses acusados de apoiar a suposta conspiração. Os métodos de execução foram deliberadamente variados e cruéis, destinados a maximizar tanto o sofrimento das vítimas quanto o terror dos sobreviventes que eram forçados a assistir. Famílias inteiras eram arrastadas de suas casas durante batidas noturnas conduzidas pelos oprichnik. Pais eram forçados a assistir à tortura de seus filhos, esposas eram estupradas diante de seus maridos e crianças eram assassinadas enquanto seus pais suplicavam por misericórdia. Ivan pessoalmente supervisionava muitas dessas execuções, tomando notas sobre as reações das vítimas e aparentemente obtendo satisfação psicológica do espetáculo da morte e desespero. O rio Volkhov, que atravessa Novgorod, se tornou um instrumento de execução em massa. Centenas de pessoas foram amarradas com pedras e jogadas na água gelada, enquanto outras foram forçadas a quebrar o gelo para depois serem afogadas nas águas turbulentas. Durante as semanas do massacre, o rio literalmente ficou vermelho com sangue e bloqueado com corpos, criando uma imagem apocalíptica que testemunhas descreveram como o fim do mundo. Os mosteiros e igrejas de Novgorod
tradicionalmente locais de santuário, foram profanados sistematicamente. Monges foram torturados para revelar localizações de tesouros escondidos. Ícones sagrados foram destruídos ou roubados, e os próprios edifícios religiosos foram transformados em centros de tortura e execução. Ivan justificava essas profanações, alegando que o clero local estava corrompido e participando ativamente da conspiração contra sua autoridade. A riqueza acumulada de Novgorod ao longo de séculos foi sistematicamente saqueada. Casas de mercadores foram invadidas, cofres foram quebrados e qualquer objeto de valor foi confiscado para o tesouro czarista. Este saque não foi caótico, mas metodicamente organizado, com inventários detalhados sendo mantidos e a riqueza sendo redistribuída entre os oprichniki como recompensa por sua lealdade e participação no massacre. As estimativas do número de mortos variam entre historiadores, mas fontes contemporâneas sugerem que entre 15 mil e 60 mil pessoas pereceram durante o massacre de Novgorod. Considerando que a população total da cidade era de aproximadamente 30 mil habitantes, isso significou essencialmente o extermínio de uma geração inteira de novgorodianos. Os sobreviventes foram, em sua maioria, crianças pequenas e alguns adultos selecionados para servir como testemunhas do poder czarista. Quando Ivan finalmente partiu de Novgorod em fevereiro, deixou para trás uma cidade fantasma. As ruas estavam cobertas de corpos, as casas vazias ecoavam com o vento e os poucos sobreviventes vagavam como espectros entre as ruínas de suas vidas anteriores. A prosperidade comercial que havia caracterizado Novgorod por séculos foi completamente destruída e a cidade nunca mais recuperaria sua importância econômica ou política anterior. O massacre de Novgorod marcou um ponto de não retorno na carreira de Ivan como tirano. Mesmo seus aliados mais próximos começaram a questionar sua sanidade mental, enquanto a comunidade internacional passou a ver a Rússia como um estado pária, governado por um lunático sanguinário. O episódio demonstrou que não havia limites para a crueldade de Ivan quando sua paranoia era desencadeada, estabelecendo um precedente terrível que assombraria a Rússia pelos anos vindouros e provaria que nem mesmo a lealdade histórica ou a prosperidade econômica poderiam proteger uma comunidade da fúria de um czar enlouquecido pelo poder. Em 1580, após décadas de terror sistemático contra seus súditos, a paranoia de Ivan havia crescido a tal ponto que nem mesmo sua própria família escapava de suas suspeitas mortíferas. O homem que havia transformado a Rússia em um império do medo agora vivia como prisioneiro de seus próprios demônios mentais, incapaz de confiar em qualquer pessoa, incluindo aqueles que compartilhavam seu sangue e deveriam ser seus herdeiros mais naturais. Ivan Ivanovich, seu filho mais velho e herdeiro aparente, havia crescido sob a sombra aterrorizante de seu pai, testemunhando desde criança as atrocidades cometidas em nome da segurança do Estado. Aos 27 anos, o jovem príncipe havia se desenvolvido em um homem inteligente e politicamente astuto, mas também profundamente traumatizado pelas experiências de sua infância. Diferentemente de seu pai, Ivan Ivanovich demonstrava tendências moderadas e frequentemente tentava interceder em favor de vítimas das purgas zaristas. Esta compaixão do herdeiro, que em circunstâncias normais seria vista como virtude admirável, tornou-se motivo de suspeita crescente na mente deteriorada de Ivan. O czar começou a interpretar cada ato de misericórdia de seu filho como evidência de fraqueza, ou pior ainda, como sinal de deslealdade potencial. Em reuniões do conselho, Ivan frequentemente contradizia publicamente as opiniões moderadas do príncipe, humilhando-o diante de boiardos e ministros. A situação se tornou ainda mais tensa devido à questão da sucessão.
Ivan havia se casado múltiplas vezes após a morte de Anastasia, e suas esposas subsequentes haviam morrido em circunstâncias suspeitas que alimentavam ainda mais sua paranoia sobre envenenamento. Em 1580, ele estava em seu 7º casamento com Maria Nagaia, uma união que a Igreja Ortodoxa considerava canônica devido ao número excessivo de casamentos anteriores. Ivan Ivanovich havia se casado com Eudóxia Saburova em 1571, mas o casamento foi anulado pelo próprio czar sob pretextos duvidosos. Seu 2º casamento, com Praskovia Solovaya, também terminou em anulação forçada. Finalmente, ele se casou com Helena Sheremeteva, filha de uma família boiarda respeitada. Um casamento que seu pai inicialmente aprovou, mas que depois se tornou fonte de conflito adicional. A tensão familiar atingiu níveis críticos devido à personalidade cada vez mais instável do czar. Ivan desenvolvera o hábito de testar constantemente a lealdade de seus filhos através de situações elaboradas e psicologicamente torturantes. Ele frequentemente ordenava ao príncipe herdeiro que supervisionasse execuções de pessoas que haviam sido gentis com ele na infância, forçando-o a escolher entre obediência filial e consciência moral. Durante o outono de 1581, as tensões familiares foram exacerbadas por questões militares. A Rússia estava envolvida na Guerra da Livônia há mais de 2 décadas, um conflito que havia drenado recursos consideráveis do Tesouro Real e causado sofrimento massivo entre a população. Ivan Ivanovich, que havia participado de várias campanhas militares, começou a questionar abertamente a sabedoria de continuar uma guerra que parecia não ter fim e estava destruindo o país. Estas críticas militares foram interpretadas pelo czar como desafio direto à sua autoridade e competência como comandante supremo. Em reuniões privadas, Ivan acusava seu filho de covardice e falta de visão estratégica, alegando que sua oposição à guerra era evidência de influência de inimigos estrangeiros que buscavam enfraquecer a Rússia através de propaganda pacifista. A paranoia do czar se manifestava também através de comportamentos cada vez mais bizarros em relação à família. Ele começou a espionar conversas privadas de seus filhos, instalando informantes entre seus serviçais pessoais e interpretando qualquer comentário crítico como conspiração. Durante jantares familiares, Ivan frequentemente fazia acusações paranoicas contra membros da família, criando uma atmosfera de terror, mesmo nos momentos que deveriam ser de intimidade. Em novembro de 1581, a situação chegou ao seu ponto de ruptura final. Helena Sheremeteva, esposa de Ivan Ivanovich, estava grávida, uma gravidez que representava a esperança de continuidade dinástica, mas também fonte adicional de tensão. O czar havia se tornado obsessionado com teorias de conspiração envolvendo a linhagem sucessória, temendo que inimigos pudessem usar futuros netos como pretextos para golpes de Estado. Durante uma discussão particularmente acalorada sobre política militar, Ivan Ivanovich cometeu o erro fatal de contradizer publicamente seu pai diante de membros da corte. O príncipe argumentou que a continuação da Guerra da Livônia estava arruinando a Rússia economicamente e que recursos militares deveriam ser redirecionados para a defesa das fronteiras meridionais contra incursões tártaras que ameaçavam populações camponesas. A resposta de Ivan foi explosiva e brutal. Em um acesso de fúria incontrolável, ele acusou seu filho de traição, covardia e conspiração com inimigos estrangeiros. A discussão escalou rapidamente, com o czar gritando acusações cada vez mais paranoicas, enquanto o príncipe tentava desesperadamente se defender das alegações infundadas. O momento culminante da tragédia ocorreu quando Ivan, em estado de fúria psicótica, pegou seu bastão cerimonial de ferro e atacou seu próprio filho.
O primeiro golpe atingiu Ivan Ivanovich na cabeça, causando um ferimento grave que imediatamente começou a sangrar profusamente. O príncipe caiu no chão, inconsciente, enquanto seu pai continuava a atingi-lo repetidamente com o bastão. Quando a fúria finalmente passou e Ivan percebeu o que havia feito, a transformação em seu comportamento foi imediata e dramática. O homem que momentos antes havia sido uma besta enfurecida tornou-se subitamente uma figura patética e desesperada, ajoelhando-se ao lado do filho ferido e implorando perdão. Ele próprio tentou estancar o sangramento, sussurrando palavras de arrependimento e prometendo que tudo ficaria bem. Durante 3 dias, Ivan permaneceu constantemente ao lado do leito de seu filho, recusando-se a dormir ou comer, rezando obsessivamente e prometendo a Deus qualquer sacrifício em troca da recuperação do príncipe. Médicos foram trazidos de toda Moscou, mas o ferimento na cabeça havia causado danos cerebrais graves que estavam além da capacidade médica da época. Ivan Ivanovich morreu em 16 de novembro de 1581, sem nunca ter recuperado completamente a consciência. Suas últimas palavras foram relatadas como sendo de perdão para seu pai. Uma generosidade final que tornou o remorso do czar ainda mais devastador. Com a morte de seu herdeiro mais capaz, Ivan não apenas destruiu sua própria linhagem sucessória, mas também condenou a Rússia a um futuro incerto sob a liderança de Feodor, seu filho mais novo, que era considerado mental e fisicamente inadequado para governar um império tão vasto e complexo. Após o assassinato de seu próprio filho e herdeiro, Ivan entrou nos anos finais de sua vida como um homem completamente quebrado, atormentado por remorso e assombrado pelas sombras de suas incontáveis vítimas. Entre 1582 e 1584, o czar, que havia aterrorizado a Rússia por décadas, tornou-se ele próprio prisioneiro de seus próprios demônios mentais, alternando entre episódios de penitência religiosa obsessiva e explosões finais de violência paranoica. O remorso pelo assassinato de Ivan Ivanovich manifestou-se através de rituais de autopunição que chocavam até mesmo os cortesãos mais acostumados às excentricidades do czar. Ivan passava horas diárias prostrado diante de ícones religiosos, flagelando-se com chicotes de couro até que suas costas ficassem em carne viva. Ele ordenou que milhares de missas fossem celebradas pela alma de seu filho, gastando somas enormes do tesouro real em doações para mosteiros em uma tentativa desesperada de comprar perdão divino. Simultaneamente, sua paranoia atingiu níveis que beiravam a psicose completa. Ivan começou a ver o espírito de seu filho morto em cada sombra, interpretando cada movimento nas cortinas como visitas sobrenaturais e cada ruído noturno como mensagens do além. Servos relatavam que frequentemente o encontravam conversando com interlocutores invisíveis, aparentemente tentando explicar suas ações para fantasmas de suas vítimas. A aparência física do czar deteriorou-se dramaticamente durante esses anos finais. Seu cabelo, que havia começado a embranquecer prematuramente devido ao estresse, tornou-se completamente branco, enquanto sua barba cresceu selvagemente sem cuidados adequados. Seu corpo, antes robusto e imponente, definhou devido à combinação de jejuns religiosos obsessivos e estresse psicológico constante. Úlceras e tumores apareceram por toda a sua pele, criando uma aparência física que refletia sua deterioração mental. Durante esse período, Ivan desenvolveu uma obsessão mórbida com a morte e o julgamento final. Ele encomendou a construção de elaboradas capelas funerárias e passou incontáveis horas planejando sua própria morte e enterro. Simultaneamente, ele se tornou fascinado por necromancia e ocultismo, trazendo para a corte charlatães que alegavam poder comunicar-se com os mortos ou prever o futuro através de rituais macabros. O sistema da Oprichnina,
que havia sido o instrumento principal de seu terror, foi oficialmente abolido em 1572, mas seus efeitos devastadores continuaram a assombrar a Rússia. A economia do país estava em ruínas, com vastas áreas de terra agrícola abandonadas devido ao medo constante de confisco e execução. A população havia diminuído significativamente devido não apenas às execuções diretas, mas também à fome e doenças causadas pelo colapso da ordem social. As relações internacionais da Rússia atingiram seu ponto mais baixo durante esses anos finais. A Guerra da Livônia, que havia consumido recursos russos por mais de 20 anos, terminou em 1582 com uma derrota humilhante. A Rússia foi forçada a ceder todos os territórios bálticos que havia conquistado sob Ivan, perdendo acesso crucial aos mercados europeus e retornando essencialmente às fronteiras que existiam no início do reinado. Ivan tentou compensar essas perdas ocidentais através de expansão oriental, enviando expedições para conquistar territórios siberianos. Embora essas campanhas tenham sido parcialmente bem-sucedidas, estabelecendo controle russo sobre vastas áreas da Sibéria Ocidental, os recursos necessários para manter essas conquistas apenas agravaram a crise econômica doméstica. Durante seus momentos de lucidez, Ivan demonstrava consciência aguda de sua situação desesperadora e da ruína que havia trazido sobre seu reino. Em conversas privadas com confessores, ele admitia que suas ações haviam sido motivadas mais por medo e vingança do que por necessidade política genuína. Estas admissões de culpa alternavam com tentativas desesperadas de justificar suas atrocidades como necessárias para a preservação do Estado russo. A questão da sucessão tornou-se fonte de ansiedade constante durante esses anos finais. Feodor, seu filho sobrevivente, era claramente inadequado para governar um império em crise. O príncipe sofria de deficiências mentais e físicas que o tornavam facilmente manipulável por cortesãos ambiciosos. Ivan sabia que sua morte resultaria inevitavelmente em uma crise sucessória que poderia fragmentar completamente a Rússia. Em uma tentativa desesperada de garantir estabilidade futura, Ivan nomeou um conselho de regência composto por 5 boiardos para governar em nome de Feodor após sua morte. Ironicamente, alguns dos homens selecionados para este conselho eram parentes de pessoas que ele próprio havia executado durante seus anos de terror. Uma escolha que refletia tanto sua deterioração mental quanto a escassez de administradores competentes que haviam sobrevivido às purgas. Os últimos meses da vida de Ivan foram caracterizados por alternação entre períodos de catatonia depressiva e explosões finais de violência. Ele ordenou execuções esporádicas de servos por infrações menores, como se tentasse recapturar o senso de poder absoluto que havia definido seus anos de terror. Simultaneamente, passava dias inteiros sem falar, sentado imóvel diante de ícones religiosos, como se esperasse receber revelação divina. Em março de 1584, Ivan desenvolveu sintomas de uma doença final que os médicos da época foram incapazes de diagnosticar adequadamente. Febre alta, delírio constante e crescimento acelerado dos tumores que já cobriam seu corpo sugeriram possível envenenamento, embora também pudessem ter sido resultados de décadas de estresse psicológico extremo e deterioração física geral. Durante seus últimos dias conscientes, Ivan alternava entre súplicas desesperadas por perdão divino e ameaças paranoicas contra inimigos imaginários. Ele ordenou que seu testamento fosse reescrito múltiplas vezes, mudando constantemente as provisões para doações religiosas e punições póstumas para seus inimigos. Estas mudanças constantes refletiam uma mente que havia perdido completamente a capacidade de pensar coerentemente sobre o futuro.
Em 18 de março de 1584, enquanto jogava xadrez com um de seus poucos cortesãos remanescentes, Ivan subitamente colapsou sobre o tabuleiro. De acordo com testemunhas, suas últimas palavras foram um grito incoerente que poderia ter sido o nome de seu filho morto ou uma maldição final contra seus inimigos. O homem que havia governado através do terror absoluto morreu sozinho e aterrorizado, cercado apenas por servos que o temiam demais para demonstrar qualquer emoção, além de alívio silencioso por sua partida final. A morte de Ivan em 1584 marcou não apenas o fim de uma vida, mas o início de uma era de caos que quase destruiu completamente o Estado russo. O império que ele havia governado através do terror absoluto por quase 4 décadas estava profundamente fraturado, economicamente arruinado e politicamente instável. Sua morte desencadeou imediatamente uma crise sucessória que evoluiria para o período mais traumático da história russa, o Tempo de Dificuldades. Feodor I, o filho sobrevivente de Ivan, foi formalmente coroado czar, mas sua incapacidade mental e física para governar era óbvia para todos os observadores contemporâneos. O novo czar era descrito por diplomatas estrangeiros como um homem simples, devoto religioso, mas completamente incapaz de compreender as complexidades da administração imperial. Durante seus 14 anos de reinado nominal, o poder real foi exercido por Boris Godunov, cunhado de Feodor, e um dos membros do Conselho de Regência estabelecido por Ivan. O sistema administrativo russo estava em colapso total. Décadas de purgas haviam eliminado a maioria dos administradores experientes, substituindo-os por lacaios leais, mas incompetentes. Os registros governamentais estavam em desordem, as finanças do Estado eram caóticas e o aparato militar estava desorganizado e desmoralizado. A infraestrutura básica do governo havia sido tão completamente destruída que mesmo reformadores bem-intencionados encontravam dificuldades enormes para implementar mudanças necessárias. A economia russa estava devastada após décadas de guerra constante, confiscos arbitrários e terror sistemático. Vastas áreas de terra agrícola permaneciam abandonadas porque os camponeses haviam fugido ou sido mortos durante as purgas. As rotas comerciais que haviam tornado a Rússia próspera estavam interrompidas e a confiança necessária para a atividade econômica normal havia sido completamente destruída. O tesouro real, que Ivan havia enchido através de confiscos brutais, estava vazio devido aos gastos militares excessivos e doações religiosas obsessivas. A população russa havia sido traumatizada de maneira que afetaria gerações futuras. Famílias inteiras haviam desaparecido durante as purgas, comunidades tradicionais haviam sido fragmentadas e a confiança social fundamental necessária para uma sociedade funcional havia sido corroída. Muitos russos desenvolveram uma mentalidade de sobrevivência que priorizava submissão passiva à autoridade e evitação de qualquer ação que pudesse atrair atenção oficial. A classe nobre russa, tradicional base do poder administrativo e militar, havia sido decimada. Famílias que haviam servido aos príncipes de Moscou por séculos foram extintas, suas propriedades confiscadas e seus membros executados ou exilados. Os boiardos sobreviventes eram em sua maioria homens que haviam colaborado ativamente com o terror de Ivan, criando uma elite governante corrompida e moralmente comprometida. Quando Feodor morreu sem herdeiros em 1598, a dinastia que havia governado a Rússia por mais de 700 anos chegou ao fim. Boris Godunov conseguiu se tornar czar através de manobras políticas hábeis, mas sua legitimidade foi constantemente questionada. A ausência de sucessão dinástica clara criou um vácuo de poder que múltiplos pretendentes tentaram preencher,
resultando em guerra civil prolongada. O tempo de dificuldades, que durou de 1603 até 1613, viu a Rússia fragmentada entre múltiplos pretendentes ao trono, alguns dos quais eram impostores apoiados por potências estrangeiras. A Polônia, Lituânia e a Suécia intervieram militarmente, ocupando territórios russos significativos e chegando próximos de eliminar completamente a independência russa. Moscou foi ocupada por forças estrangeiras múltiplas vezes, e o próprio Kremlin foi saqueado. Durante esse período caótico, gangues de cossacos, camponeses revoltados e soldados desertores vagavam pelo país, saqueando e destruindo o que restava da infraestrutura econômica. Fomes massivas mataram centenas de milhares de pessoas, enquanto epidemias se espalhavam livremente através de populações enfraquecidas e deslocadas. Estimativas sugerem que a população russa diminuiu em pelo menos 1/3 durante o tempo de dificuldades. A crise apenas terminou em 1613, com a eleição de Mikhail Romanov como czar por um conselho nacional que incluía representantes de todas as classes sociais. A dinastia Romanov governaria a Rússia pelos próximos 300 anos, mas sua ascensão ao poder foi possível apenas porque representavam uma ruptura completa com o legado tóxico de Ivan. Os primeiros Romanov dedicaram décadas à reconstrução lenta e cuidadosa das instituições que Ivan havia destruído. A memória histórica de Ivan evoluiu significativamente ao longo dos séculos. Alguns historiadores russos posteriores tentaram reabilitar sua reputação, argumentando que suas reformas iniciais e expansões territoriais contribuíram para a grandeza futura da Rússia. No entanto, a evidência histórica demonstra conclusivamente que os custos de seu reinado superaram largamente quaisquer benefícios de longo prazo. A análise moderna de Ivan revela um estudo de caso clássico sobre como o trauma psicológico pessoal pode se transformar em catástrofe política nacional. Sua infância traumática, combinada com poder absoluto e ausência de controles institucionais, criou um tirano cuja paranoia e crueldade quase destruíram o país que ele alegava proteger. Seu reinado demonstrou que mesmo o governante mais inteligente e inicialmente bem-intencionado pode se tornar uma força destrutiva quando o poder absoluto é combinado com instabilidade mental. O legado final de Ivan é uma lição sobre os perigos do autoritarismo extremo e a importância de limites institucionais ao poder executivo. Sua história serve como advertência de que a concentração excessiva de poder em uma única pessoa, especialmente quando essa pessoa sofre de problemas psicológicos não tratados, pode resultar em destruição de sociedades inteiras. A Rússia levou séculos para se recuperar completamente dos danos causados durante seu reinado de terror, e as cicatrizes de sua brutalidade permaneceram visíveis na cultura política russa muito tempo depois de sua morte, influenciando padrões de governança autoritária que persistiriam na história russa subsequente. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!